Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou dar prosseguimento ao nosso estudo das escalas. E aí, hoje a gente vai finalizar esse assunto, tá? Com alguns exercícios. A gente estudou a questão da definição da escala. E hoje eu vou falar que as escalas elas podem ter três tipos de classificação. Ela pode ser escala natural, tá? Quando a representação numérica é 1 para 1. Ou seja, ocorre quando o tamanho físico do objeto representado no plano coincide com a realidade. Então, eu não aumentei nem diminuí a minha figura. Eu simplesmente fiz no mesmo tamanho, tá? A escala ela pode ser reduzida quando o tamanho real é maior que a área representada. Costuma ser usada em mapas ou plantas de habitações. A gente chama de planta baixa ou croquis, tá? Olha para vocês verem aqui, enquanto aqui era 1 para 1, aqui vai ser 1 para 2, quer dizer que está reduzindo pela metade. 1 para 5 está reduzindo 5 vezes e assim vai. E a escala pode ser ampliada quando o tamanho do gráfico, do desenho, é maior que o real. É usado para mostrar detalhes mínimos de determinadas áreas, principalmente de espaços de tamanho reduzido. Bom, às vezes o engenheiro ele tem uma máquina, tá? E ele precisa desenhar uma peça específica lá, e aí ele faz uma ampliação dessa peça. Então, ao contrário daqui, ó, 50 para 1. Quer dizer que a peça foi ampliada 50 vezes. Então, quando eu escrevo aqui, é só pegar dois exemplos aqui, ó. 1 para 100 e 100 para 1. Quer dizer que o desenho é 100 vezes maior que o real. Aqui quer dizer que o real é 100 vezes maior. Desculpa, gente. O desenho ele é 100 vezes menor do que o real. Aqui o desenho é 100 vezes maior do real. Então eu ampliei ele 100 vezes. Tá? Continuando. Um exercíciozinho aqui. Ó. Escala gráfica, segundo Vicentini e Vlach, tá? É aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico situado na parte inferior do mapa. Então, aqui já está dando uma definição e ainda a localização de uma escala no mapa, tá? Nesse sentido, considerando que a escala de um mapa está representada como 1 para 25.000 e que duas cidades A e B nesse mapa estão distantes entre si de 5 centímetros, a distância real entre essas cidades é de... Olha só, a gente sabe que a forma de escala é a razão entre a medida no desenho e a medida real, tá? Eu penso de forma bem objetiva em exercício que envolva escala. Só tem três tipos para mim. Ou ele vai te pedir a escala, aí você tem que decorar a fórmula, vai ficar 1 sobre alguma coisa, lembrando que aqui o numerador a gente sempre coloca 1, tá? Então você vai ter que ir simplificando para forçar aqui virar 1. Ou ele vai querer a medida no desenho, ou ele vai querer a medida real. Quando eu vejo a escala 1 por 25.000, isso aqui me indica que houve uma redução de 25.000 vezes. Ou seja, se eu tenho a medida do desenho, basta eu multiplicar por 25.000 e achar a medida real. Se eu tenho a medida real, basta eu dividir por 25.000 vezes e achar a medida do desenho. Tá? Então, eu gosto de trabalhar muito com esse número aqui, ó, que para mim ele representa o quanto a figura foi reduzida. Ok? Então, aqui, a figura tem 5 centímetros. Então, de forma objetiva, ó, basta eu pegar 5 centímetros e multiplicar por esse valor aqui. Tá? Nessa questão são dados os valores da escala e a distância das cidades A e B na representação do mapa, 5 centímetros. Para encontrar a solução, terá que determinar o equivalente à distância, faltou um acento aqui, e converter para a unidade de medida pedida. Desse modo, basta multiplicar 25 por 5. Isso vai dar 125.000 centímetros. Tá? Mas observe que todas as unidades estão na unidade de metro. Então, eu preciso dividir isso por quanto? Bom, um metro tem 100 centímetros. Então, vou dividir isso por 100 e vou achar 1.250, que é a mesma coisa que cortar dois zeros. Tá? Faltou aqui centímetros aqui. Então, corta dois zeros aqui. E aí, minha resposta passa a ser letra B. Ok? Então, ó, eu tinha a escala, eu sabia que a figura ela foi reduzida 25.000 vezes, então se eu tenho a medida no desenho, para encontrar ela é só multiplicar. Bom, proposta de agora. Vocês param o vídeo, pegam o livro de vocês, na página 86, e façam os exercícios 16, 17, 20, 21, 22. Ok? Além disso, vão ser apresentados dois exercícios extras. O que isso quer dizer? Depois que você fizer esses exercícios, você volta para o vídeo, confere suas resoluções. Se você já tiver acertado tudo, você pode passar o vídeo até de forma mais acelerada, tá? E aí, vai para o exercício extra, dá pausa, resolve e depois solta o vídeo. Vai fazendo assim, tá? Não deixe, não assista primeiro o vídeo para depois ver as soluções. Para depois tentar fazer a sua solução, tá? Tente fazer primeiro, erre,
tenha suas dúvidas, apresente elas para o professor, caso você não consiga saná-las, mas não vá direto assistindo o vídeo. Combinado? Bom, considerando que o mapa da página anterior com escala de 1 para, deixa eu ver aqui, 1 milhão. Calcule o que se pede. Então, aqui eu tenho a escala 1 para 1 milhão. O que significa isso? A cada 1 centímetro no desenho corresponde a 1 milhão de centímetros reais. A medida da distância real entre duas cidades que estão distantes de 1,7 centímetros. Então, como eu disse para vocês, tá? A proposta aqui é a seguinte: é eu pegar 1,7 e multiplicar por esse fator aqui, ó, 1 milhão. Bom, isso daqui vai dar 1.700.000 centímetros, tá? Não é usual a gente colocar medidas tão grandes em centímetros, então a gente pode transformar isso para quilômetros. De quilômetros para centímetros, a diferença é de 5 zeros, ou dividir por 100 mil. Então, se eu dividir isso aqui por 100 mil, eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vou passar a ter 17 quilômetros. Tá? Letra B, a medida de distância no mapa entre duas cidades estão afastadas de 400 quilômetros. Então, agora eu tenho a distância real, eu quero a distância no desenho. Então, como eu disse para vocês, eu pego esse valor agora e divido. Então, fica 400, tá? Quilômetros. Para centímetros, eu vou acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou passar até esse número aqui, ó, 40 milhões, dividido por 1 milhão. Ok? E aí, isso vai dar 40 centímetros. Se eu não fizer nenhuma conta errada, tá? A resposta vai ser essa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 40 centímetros reais. Desculpa, 40 centímetros no desenho. Fechado? Bom, nessa planta estão representados 2 cômodos de uma casa. A sala real é quadrada, com lados de medidas de comprimento de 6 metros. Então, ó, a sala, eu sei que aqui a medida real é 6 metros. Ok? Bom, qual é a escala que está desenhada essa planta? Bom, escala é a razão entre a medida no desenho e a medida real. Bom, a medida no desenho é 3 centímetros e a medida real é 6 metros. O que eu vou fazer é transformar tudo para centímetros. Bom, 1 metro tem 100 centímetros, então 6 metros tem 600 centímetros. Eu vou poder cortar as unidades e vou dividir por 3, para forçar o numerador a virar 1. Então, vai ficar 1 aqui e aqui vai ficar 200. Ou seja, a escala é 1 por 200. Quer dizer que essa figura aqui foi reduzida 200 vezes. Quais são as medidas de comprimentos reais do lado do 4? Bom, então, as medidas do quarto aqui, o que eu disse? Eu tenho a medida de desenho, então eu pego 2 centímetros e multiplico por esse fator aqui, ó, 200. Eu vou achar 400 centímetros, que equivale a 2 metros. Professor, eu podia ter falado que aqui, ó, 1 por 2 metros? Posso, tá? Letra C, então era só multiplicar por 2 aqui, ó, 2 metros e achar a resposta. 2,5 centímetros vezes 200. Vou fazer o mesmo processo. Aqui a resposta vai dar 500 centímetros, que equivale a... Gente, não sei porque eu coloquei 2 metros aqui, tá? Aqui é 4 metros. Aqui vai dar 5 metros. Fechado? Letra C. Utiliza a mesma escala e faça o desenho da cozinha dessa casa, que tem lados com medidas de comprimento 4,8 metros e 3,6 metros, em que tem uma porta e uma janela. Bom, não tem como fazer aqui, porque eu não tenho instrumentos para isso, mas a gente pode fazer as contas, tá? Então, as medidas do desenho. Vou pôr aqui, ó. Medida 1, tá? Essa daqui, ó. Eu vou pegar essa daqui é real, então eu vou pegar 4,8 metros e vou dividir por 200. O que eu vou fazer é transformar isso em centímetros. Então, eu vou passar a ter 480 centímetros, já que de centímetros de metros para centímetros eu multiplico por 100. Aqui vai ficar 200, vou cortar aqui. Bom, 48 dividido por 2 daria 24. Então, isso daqui dá 2,4. Perceberam o que eu fiz? Eu dividi como se fosse por 2 e depois reduzir o meu resultado 10 vezes. A distância 2 aqui, ó, seria 3,6 metros dividido por 200
Aqui vai ficar 360 dividido por 200. Ok? Então, corta zeros aqui de novo. 36 por 2 dá 18, então isso que vai dar 1,8 centímetros. Então, a proposta era você fazer um desenho, tá? Para quem deseja ser engenheiro aí, vocês vão ter que fazer bastante projetos aí, tá? Então, vou fazer um desenho bem simplório aqui. Então, seria um retângulo, tá? Deixa eu... Isso aqui é um quarto, uma sala. Eu utilizo e faço desenho de uma cozinha. Eu posso deixar aqui esse espaço aqui para a porta. Não ficou legal, não, tá? Por quê? Porque a porta ela tem que ficar mais no cantinho. Coloquei muito centralizado essa porta aqui, peraí. Aqui. Então, ó, aqui é o vão da porta. Geralmente a gente faz assim, ó, para demonstrar aqui o movimento da porta e ela ficar bem próxima aqui de uma parede, ok? Aí eu quero colocar uma janela aqui, ó. Aí eu desenho essa janela aqui. Isso aqui seria 2,4 centímetros, esse comprimento aqui, e esse aqui 1,8 centímetros, tá? A partir desse projeto aqui, você pode fazer uma série de contas, por exemplo. Você pode entregar isso para um engenheiro elétrico para fazer a parte da iluminação, então onde vai ficar tomadas. Você pode dar isso depois para um design de interiores, para ele fazer, para ele mobiliar aqui, fazer um projeto aqui para você. Um engenheiro civil ele vai calcular aqui a questão da quantidade da estrutura, né? Questão de ferragem, questão de cimento, tijolos, ele pode fazer esse cálculo todo. Então, esse projeto, né, alguns chamam de croquis, ele vai passar na mão de várias pessoas, tá? Até que sua casa, enfim, esteja pronta, ok? Bom, observe a planta de um conjunto de escritórios. Qual é o significado da escala 1 por 200? Bom, o significado é a cada 1 centímetro, 1 centímetro no desenho. Na verdade, eu vou tirar esse... Vou pôr aqui. Cada 1 centímetro no desenho corresponde... Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Eu estava com medo disso. Que cada 1 centímetro no desenho na planta corresponde a 200 centímetros ou 2 metros na medida real. Tá? Qual a medida de comprimento da largura real indicada por X no cômodo 1? Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então, aqui, cada quadradinho desse é meio centímetro. Então, eu tenho 2 centímetros aqui, ó. Então, seria 2 centímetros vezes 200. 2 centímetros vezes 200 daria 400 centímetros, que é 4 metros. Ou 2 centímetros vezes 2 metros. Usei já essa escala aqui direto. Tá? Qual é a medida da área do escritório 1 em metros quadrados? Então, eu preciso primeiro definir essa largura aqui. E aí, ó, 1, 2, 3,5. Então, aqui tem 3,5 centímetros. Então, eu sei que aqui é 4 metros, e aí esse comprimento aqui vai ser 3,5 vezes 2 dá 7 metros. Então, eu tenho as dimensões aqui desse escritório. Aí eu posso calcular a área multiplicando as duas medidas. Professor, eu podia ter calculado a área primeiro aqui, ó, 2 vezes 3,5 e depois aplicar a escala? A resposta é não, tá, gente? A escala, ela tem a ver com as grandezas de comprimento, ou uma razão entre medidas de comprimento, não entre medidas de área. Então, não posso usar escala quando estiver falando sobre área, ok? Desenho um cômodo retangular cujas dimensões são 6 metros e 3,5. Da mesma forma, não tem como desenhar, mas eu posso fazer os cálculos aqui para vocês. Então, aqui, ó, a largura, que é a menor medida do cômodo, 3,5. Eu vou dividir agora por 2 e vou achar a resposta em centímetros. Vou pegar o 6 e vou dividir por 2 e vou achar 3 centímetros. Desculpa aí. Ok? Então, a resolução fica assim. Observe que aqui, ó, aqui ele colocou 1 centímetro e 2 metros, porque as unidades são distintas. Mas quando não tem unidades, quer dizer que é centímetro para centímetro. Sempre, tá? Gravem assim. Sempre que não tiver unidade, é centímetro.
Bom, assinale qual dessas formas também é correta para indicar a escala de 1 centímetro para 3,5 quilômetros. Observe que não tem unidade. Então, o que eu vou precisar fazer é transformar isso aqui em centímetros. Tá? Bom, de quilômetro para centímetro, é só multiplicar por 100 mil. Então, vai ficar 350 centímetros. Eu posso cortar, eita, posso cortar centímetro com centímetro e acho essa resposta aqui, ó. Bom, examine essas legendas de mapa, plantas ou croquis, esboço de desenhos, e indique a escala correspondente em cada uma delas. Então, vamos lá. A primeira coisa é pegar a sua régua e medir aqui, ó. Você vai descobrir que aqui tem 4 centímetros, tá? Então, daqui até aqui, ó, de acordo com a sua régua, vai ter 4 centímetros. Daqui até aqui, ó, vai ter 1 centímetro. Daqui até aqui, 4 centímetros. E daqui até aqui, ó, 5 centímetros. O que eu vou fazer vai ser, em todos os casos, a razão entre a medida no desenho e a medida real. Então, ó, o primeiro, ó, 4 centímetros dividido por 100 quilômetros. De 100 para transformar em centímetros, eu multiplico por 100 mil. Tá? Então, aqui, ó, 100 mil tem 5 zeros. Com mais 2, vai dar 7 zeros, que é o que tem aqui. 10 milhões. E agora eu divido por 4. Simplifiquei aqui por 4, tá? E posso cortar essas unidades aqui, ó. Então, daqui para cá eu dividi por 4. Fechado? Bom, a outra já está um pouco mais pronta, não vou precisar simplificar. Eu tenho 1 centímetro para 30 metros. De 30 metros para centímetros eu multiplico por 100, então passa a ser 3 mil. E aí eu corto as unidades, passa a ter 1 para 3 mil. Letra C, eu tenho 4 centímetros, então vai ser 4 para 10 quilômetros. Observe que ficou muito semelhante aqui com a letra A. A diferença vai ser um zero a menos aqui, ó, o que vai fazer com que um zero aqui no final suma, ok? Então, ó, eu vou passar até, ao invés de 2 milhões e 500, eu vou ter 250 mil. Fechado? Para finalizar, que eu tenho 5 centímetros e faço 5 por 500, transformo esses 500 quilômetros aqui em 50 milhões de centímetros, divido por 5 para simplificar e chega o resultado de 1 centímetro para 10 milhões de centímetros, que é 1 para 10 milhões. Professor, mas aqui na letra D, eu peguei essa medida aqui, ó, 1 centímetro aqui, ó, e fiz 1 para 100, 1 centímetro, vou fazer a letra de novo, 1 centímetro para 100 quilômetros. E aí eu transformei 100 quilômetros, acrescentando 1, 2, 3, 4, 5 zeros, e cheguei à mesma resposta. Tá certo? Sim. Eu quis pegar a medida inteira. Se eu podia ter pegado 1 centímetro aqui, poderia imaginar aqui, ó, aqui seria 1 centímetro seria isso aqui, que é a metade de 5, então poderia ter feito isso. Mas eu preferi pegar o comprimento inteiro. Já foi uma opção minha. Bom, 2 exercícios extras, e aí vocês dão um pause aí e daqui a pouco vocês façam. Ó, daqui a pouco vocês conferem a resposta. Em um mapa com a escala de 1 para 60 milhões, foi desenhada e pintada uma região retangular com medidas de comprimento de 3 centímetros e 2 centímetros. Calcule a medida do perímetro e a medida da área reais da região plana correspondente a que foi desenhada. Então, olha só, gente, como eu disse, eu tenho uma figura de 3 centímetros para 2 centímetros e quero transformar isso quero encontrar suas medidas reais, tá? Eu não vou calcular a área e o perímetro antes disso. Primeiro eu faço a transformação, porque senão eu vou errar no cálculo da área, tá? Então, ó, a escala é 60 milhões, então eu vou multiplicar por 60 milhões das medidas. Então, eu pego 3, multiplico por 60 milhões, vai dar 180 milhões, e aí eu corto 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, sobra 1.800 quilômetros. Então, quer dizer que o comprimento é 1.800. De forma análoga, eu vou pegar 2 centímetros da figura, multiplicar por 60 milhões, vai dar 120 milhões, corto 5 zeros e encontro a largura de 1,2 km. Quer dizer que as medidas reais são essas daqui. Detalhe, tá, gente? Num retângulo, eu tenho sempre uma medida maior que outra, né? Porque senão vira um quadrado. E aí o detalhe é o seguinte, o maior lado sempre é o comprimento e o menor lado é sempre a largura. Ok? Não esqueçam disso. Bom, o perímetro aqui vai ser 2 vezes um lado, mais 2 vezes o outro. E aí 2 vezes 1.800 dá 3.600, mais 2 vezes 1.200 que dá 2.400, o total de 6.000 quilômetros, tá? Ignorem isso daqui. Esqueci de eliminar o parênteses. Já a área é o produto dessas duas medidas. E aí vai dar 2.160.000 quilômetros quadrados. Ok?
Bom, última questão. Quais são as medidas das dimensões reais em metros de um campo de futebol, sabendo que esse desenho está na escala de 1 para 1.800? Ou seja, para que eu tenha 3,9 centímetros, a medida real foi reduzida 1.800 vezes. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar para encontrar a medida real. 6,3, vou começar aqui pelo comprimento, tá? Vezes 1.800. Isso vai dar 11.340 centímetros. E aí eu posso dividir por 100 para transformar para metros, já que aqui está pedindo em metros. Tá? Então, dá 113,4 metros. De forma análoga, eu tenho a largura, agora 3,9. Eu vou multiplicar por 1.800 e aí o resultado vai ser 7.020 centímetros. Tá? Que equivale a 70,2 metros. Fechado? Bom, que a beleza da vida ilumine essa manhã para que você tenha um dia lindo como merece. Tá? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e qualquer dúvida vocês podem me mandando mensagens, tá? Tchau, tchau, gente.